Oi pessoal, tudo bom? Gente, agora a gente vai dar continuidade. Lembra que a gente falou do papel do pai, né, na teoria da emocional do Winnicott? Agora a gente vai continuar no mesmo sentido, né? Só que agora falando também do papel do menino, do pai, só que no menino e na menina, tá? Já que a gente estava falando do papel do pai, a gente vai falar agora desse papel, só que no complexo de Édipo pro Freud, tá? Que é diferente lá do que vocês viram do Winnicott. Então vamos lá. Vamos começar pelas zonas, tá? Que zonas são essas? Vocês que já estudam psicanálise ou que não estudam, enfim, quem estuda já sabe que nessas zonas que eu tô falando são as zonas erógenas, tá? Que a gente inicia estudando pelos livros do Freud, tá? Nos 3 ensaios sobre a sexualidade, é onde se inicia a teoria dele sobre a própria questão da sexualidade e qual a importância dela dentro do funcionamento psíquico do sujeito, tá? E lá ele começa a falar sobre as zonas erógenas e explica direitinho quais são elas. E hoje a gente vai trazer um pouco essas zonas, pra gente não se estender em relação a isso, já que esse não é o foco, né? Pra gente não se estender em relação a isso, eu trouxe essas zonas um pouco abreviadas, tá? Mas elas vão ser, digamos assim, nós podemos tentar trazê-las nos estudos de caso. Inclusive, em relação ao lugar do pai, né, e em relação às outras teorias do Winnicott que eu trouxe, nós vamos iniciar o outro módulo, o próximo, falando sobre estudos de caso referente ao estudo do Winnicott, certo? Então, assim, tudo que a gente viu sobre espaço transicional, espaço potencial, objeto transicional, mãe satisfatória, ambiente favorável, lugar do pai, tudo isso que a gente viu no módulo do Winnicott, nós vamos trazer nos módulos seguintes a teoria, a prática, certo? Então nós vamos conversar sobre isso para que vocês possam entender que naquele estudo de caso existe um pouco de cada situação dessa, para quando vocês olharem o caso de vocês, vocês possam entender onde que está, onde que eu posso enxergar o local do pai nesse funcionamento emocional dessa criança, onde que eu posso enxergar, entendeu? Um pouco meio que de uma supervisão, entre aspas, certo? Porque é isso que a gente faz na supervisão, né? A gente leva o caso e a gente destrincha junto com a supervisora determinados assuntos que são trazidos dentro daquele caso. E nós vamos fazer um pouco disso aqui para que vocês possam, junto com aquele caso que vocês vão ter em mãos, que é importante também que vocês imprimam, né? Eu vou colocar o caso em PDF, aí vocês imprimem o caso, certo? E junto comigo, ali na hora, a gente vai lendo o caso juntos e vamos colocando as partes mais importantes do que vocês vão lendo e juntos vamos criando e montando as partes mais importantes que você precisa ter em mente sobre aquele caso, certo? Em caso da infância, tá? Então vamos lá. Nessa parte das fases, o Freud fala que existem 4 fases que são as mais importantes para o desenvolvimento, 3 fases, que a gente estava pensando que não é, as 3 fases em relação às zonas, tá? A zona oral, a zona anal e a zona fálica, tá? Na zona oral, tá? Eu trouxe para vocês aqui a idade e a zona, tá? Que zona é essa? A zona de prazer, tá? Então, na fase oral, o bebê, ele tem mais ou menos por volta de 6 meses, né? E a zona de prazer maior dele é qual? É a boca, que é a zona erógena, tá? Então, a zona onde está localizada toda a parte de prazer é a boca, tá? E o prazer maior que existe dentro dessa zona é a sucção, que é o prazer da zona oral, tá? Ah, Luiz, você vai pensar, mas qual é o prazer? Só o prazer de sugar? Não é só o prazer de sugar, mas o prazer de sugar o mamilo, que é quente, de sugar o leite, que é quente, né? Então não é só o ato de sugar em si, mas é o significado daquela sucção, tá? E o objeto da pulsão oral é o mamilo e o leite que excita a mucosa. Então, na hora que o bebê faz todo o movimento de sucção do leite e que sai aquele leite quente, em que ele exercita a musculatura da mucosa dessa zona oral, ele excita essa mucosa e causa no bebê uma excitação de pulsão oral, tá? Então, o objeto dessa pulsão oral se torna o mamilo e também o leite. Por isso que a gente fala que o primeiro objeto de amor para o bebê é o quê? O seio materno, né? Mas se a criança não tem um seio materno, se torna outro objeto vai se tornar o primeiro objeto de amor desse bebê, tá? Que tem relação com o quê? Com o próprio alimento. Por quê? Porque excita essa região da zona oral.
Então, esses bebês que estão nessa fase precisam necessariamente de vincular tudo relacionado ao que é a boca, porque é nessa região em que encontra-se o prazer. Então, ele passa a descobrir que é nessa região em que ele vai poder descobrir novas coisas. Então, tudo que ele quer descobrir, ele vai colocar na boca, porque é a única forma dele conseguir entender que ele pode desenvolver um prazer e conhecer aquele objeto, tá? Para ele é tudo desconhecido, então é através da boca que ele vai poder fazer isso, tá? Os objetos fantasiados, quais são dentro dessa zona? O próprio eu, porque não tem outro, né? Então nessa fase, dentro da zona da fase oral, os objetos que são fantasiados é o próprio eu do bebê, tá? E a fase oral tardia, que também pode chegar a acontecer, é o nascimento dos dentes, né? Quando o bebê está começando a nascer os dentes, a gente fala de zona oral, de fase oral tardia, porque também existe um prazer na mordida. Então, por isso que a criança morde também depois dessa fase, que tem relação com a fase oral. E aí, assim, uma coisa que é importante a gente pensar sobre a questão da fase oral, tá? Que eu quero que vocês tenham em mente também. É o quanto essa fase aqui e a fase anal é importante de vocês compreenderem para a gente linkar com a clínica. Sempre que é possível, a gente sempre tem que linkar com a prática, né? Afinal de contas, quando a gente está lá na prática, a gente tem que linkar com a teoria. Por mais que ela seja chata, por mais que em algum momento você não goste dela, mas ela é importante para que você possa compreender o seu paciente, tá? Então, vamos lá. Você está na prática lá com o seu paciente, em que você encontra numa brincadeira situações relacionadas a essa fase. Existem crianças que podem ainda estar presas nessa fase, porque é uma fase em que necessita, sim, em que a criança se obtém muito prazer, tanto na fase oral como na anal. Então, a obtenção do prazer, muitas vezes, ela necessita ser estendida por algumas crianças. Então, essa extensão da necessidade desse prazer, que é maior do que a necessidade da realidade dessa criança, ela pode muitas vezes demonstrar para você no brincar. E são essas coisas que nós podemos juntos aqui destrinchar nos casos, tá? Se fosse, por exemplo, uma aula real, né, a gente poderia pensar em casos que surgem e juntos pensar sobre esse caso, né? Mas como não é o caso, é virtual, eu vou trazer casos para vocês pensarem junto comigo. Inclusive, quando a gente estiver na próxima aula falando sobre a Klein, sobre a teoria dela, para que não fique tão cansativo para vocês, já que a teoria dela é cansativa em si, porque é uma teoria que tem uma série de coisinhas delicadas em cada posição, né? A gente pode trazer casos que tenham a ver com aquela posição, tá? E aí vocês podem fazer sempre a relação. É claro que não vão ser casos que vocês estão atendendo, né? Mas vai ajudar em relação a esse posicionamento. Agora vamos para a fase anal e a fálica, tá? Na fase anal, o que acontece? É mais ou menos na idade de 2, 3 anos. Por isso que é muito comum a gente receber no consultório crianças nessa fase aqui, ou até posterior a essa fase, com dificuldade de retenção. Com retenção das fezes, né? Lembra daquele caso que eu falei para vocês que eu atendi? Daquela criança que retinha as fezes? Então, ela estava muito presa à fase anal, porque ela sentia um prazer enorme em relação a essa fase, ela sentiu um prazer enorme em relação à sua mucosa anal, em seu orifício anal. Então, existia um prazer orgânico de defecar, mas muito maior de reter. Então, quanto mais se retinha, mais ela tinha a necessidade de soltar depois, né? Ou de receber uma lavagem para isso. Então, assim, pode se tornar patológico? Com certeza, pode se tornar patológico. Então, nessa fase anal aqui, é muito importante que a gente tenha em mente que existem aquelas questões da limpeza, que são dificuldades que podem ser paternas e maternas. Aqui existe um funcionamento muito importante daquela relação do pai. Vocês lembram que eu falei da relação do pai na aula passada? Para o Winnicott. Por mais que a gente esteja falando do Freud, é importante também a gente pensar na função do pai aqui também, né? Porque nessa fase o bebê ainda também está muito vinculado com a mãe. Mas lembra que eu falei que a partir dos 2 anos, 3 anos para o Winnicott, tinha essa forma de... Tinha uma necessidade da criança agora de olhar o pai com maior clareza? Então, é nessa fase em que o bebê, para o Freud, está, na fase anal, tá? E aí agora na fase fálica. É dos 3 para os 5 anos, segundo Freud, ele considera que essa fase aqui, dos 3 para os 5 anos, a criança já entrou na fase fálica. Aí, Luiz, a fase fálica é a mais complicada?
Porque é uma fase em que a criança vai iniciar a entrada do complexo de Édipo, tá? Então ela vai iniciar uma identificação ou não com um dos seus objetos originários, que são os pais, tá? Então, ela é a penúltima fase do desenvolvimento sexual, porque depois dela tem aquela fase que é a última, que é a genital, que é a fase que a gente perpetua até o final da nossa vida, né? Que inclusive tem a questão do amadurecimento na fase da adolescência e que tem a perda do luto, né, do corpo infantil, então acaba que a criança revive muitas coisas na fase genital, tá? De acordo com a forma como ela viveu a fase fálica. Aí aqui eu coloquei o seguinte: existe a fase fálica e existe a organização genital, que é a puberdade, que eu acabei de falar. Entre a fase fálica e a organização genital, existe um período de latência. Esse período de latência, que é o período em que ficam retidas as inibições, o Freud fala que nessa fase aqui, as pulsões sexuais são totalmente inibidas. Então, as pulsões sexuais aqui ficam inibidas nesse período de latência para poder elas aparecerem aonde? Na puberdade, certo? Aí agora a gente vai destrinchar um pouco essa fase fálica, tá? Existe aqui a menina e existe aqui o menino, tá? Vamos lá para aquela parte básicazinha, daquele começo que vocês devem ter aprendido nas aulas de psicanálise lá na faculdade de vocês. Mas para que eu possa falar aqui de uma psicoterapia infantil, e já que eu estou falando da teoria, e que eu preciso entender um pouco essa fase da infância e o olhar do Freud, o olhar do Winnicott e da Melanie Klein, eu preciso entender isso aqui. Se eu não entender isso aqui, que é a base do complexo de Édipo, eu não vou entender o olhar do complexo de Édipo do Winnicott, eu não vou entender o complexo de Édipo da Melanie Klein, porque são distintos e eles comparam um com o outro, tá? E essas comparações eu vou trazer depois. Inclusive eu trouxe já na aula passada do Winnicott, comparando um com o outro. Agora eu estou trazendo do Freud, e quando eu trouxer da Melanie Klein na próxima aula, eu vou fazer as comparações. Então é importante que vocês tenham isso aqui em mente, dominando o assunto, para vocês entenderem a Melanie Klein, tá bom? Então tá aqui a menina, certo? Qual é a fonte de excitação da menina? É o clítoris, tá? No menino, qual é a fonte de excitação? É o pênis. Só que o pênis é o papel dominante. Por isso que depois o pênis se torna o dito chamado falo, que ele é apenas o representativo do falo. Só que, na verdade, o falo significa poder, né? E não necessariamente o pênis em si, tá? Tanto que quando o Lacan trouxe, ele trouxe como falo como representante de poder. E é por isso que o pai tem uma representação de poder por possuir o falo, certo? Então, na menina, que existe o clítoris, que é a fonte de excitação, ela tem um atributo fálico. Ela tem um atributo, ela não tem um falo, tá? Então, é diferente do menino, que tem o pênis como papel dominante, então ele sabe que ele tem o falo, inconscientemente. O que acontece? A fantasia do órgão objeto da pulsão é a mãe e o pai. Então, as fantasias que tem em relação ao objeto da pulsão vai ser quem? O pai e a mãe, tá? Então, na angústia de castração, o que significa a angústia de castração? Vocês com certeza sabem que é a angústia de perder o órgão, tá? Mas não é só isso. É a angústia de perder o ser amado, tá? A maior angústia de castração é a de perder o ser amado. Esse é o objetivo final. Mas entre aqui e aqui, existe o medo de perder o próprio órgão. Só que o único que tem o medo de perder o próprio órgão, que é a angústia de castração, é o menino, porque é o único que detém ele, certo? E agora a gente vai ver as especificações, olha só. Olha como acontece diferente no menino e na menina. Vamos lá. Aqui o pai, aqui a mãe. No menino, certo? No menino, como é que ele acontece? A primeira etapa é de imitação, claro, né? Porque o menino vai olhar para o pai e vai imitá-lo, por ser do mesmo sexo, tá? Depois a gente fala do invertido, que seria a origem da homossexualidade, tá? Mas aqui a gente fala dele como organização saudável, ou a tentativa de, tá? Então, a primeira etapa existe uma imitação. Com essa imitação, que ainda não é uma identificação, é uma imitação para com o pai. E para com a mãe, existe um amor, ou seja, existe uma paixão pelo objeto desejado, tá? Que é a paixão pelo objeto amado. Então, o objetivo desse menino é o quê? É essa mãe, é de ter essa mãe para ele, tá? Só que o pai, lembra da história da tríade? O pai vai entrar como um interventor, como um terceiro. Ele vai intervir e quebrar esse movimento simbiótico entre a mãe e o seu filho, tá?
Só que com essa entrada do pai, existe um incômodo com a presença do pai em relação à criança. A criança se incomoda com a presença desse pai, inconscientemente, por isso, porque ele barra o impulso dele de desejar a mãe, né? E aí vem o quê? Vem uma atitude hostil com o pai, ou seja, o menino volta-se para ficar com raiva do pai, para poder se colar na mãe. Essa atitude hostil que ele tem com o pai faz ele sentir o quê? A angústia de castração, porque o pai corta e detém, certo? E aí acontece um alívio inconsciente da criança por existir essa atitude hostil e por existir essa angústia de castração em relação ao menino. Esse alívio que ele tem vai proporcionar uma identificação por ser o homem da mãe, certo? Então, ele vai, por mais que ele esteja apaixonado pela mãe, existir uma identificação pelo pai, porque, poxa, é o meu pai que detém a minha mãe, é ele que tem ela. Então, por ele ser o detentor do falo e eu não quero perder o meu órgão, né? Então, eu vou continuar mesmo apaixonado pela minha mãe, mas eu vou encontrar um outro objeto de amor. Ela vai continuar sempre eterno, né? Ela vai continuar sempre sendo eternamente meu objeto de amor, mas eu vou encontrar um outro que substitua, porque eu não quero perder o meu falo. Eu não quero perder o meu objeto. Então, eu vou me identificar com o meu pai por ser homem da minha mãe, né? Agora vamos para o invertido, certo? O que acontece no invertido? Que são as caracterizações em que a criança pode desenvolver a homossexualidade. No menino, tá? A mudança de estatuto do pai de objeto, ou seja, aquele pai que ele tinha medo, aquele pai que ele tinha respeito em relação a não poder possuir a mãe, mas sim a identificação com ele. Então, o objeto de amor era a mãe. Agora se inverteu, o objeto de amor passa a ser, o estatuto do pai muda, ele passa a ser o quê? O objeto sexual desejável. Então, o pai muda de objeto. Ele de ser aquele que é identificado, ele passa a ser o objeto de amor desejável por ele, pela própria criança, tá? E o pai, aquilo que deveria ser, passa a quê? Aquele que deveria ter. Então, a criança passa a desejar o objeto de amor que muda daqui para cá. E aí ele passa a se identificar com quem? Com a mãe. Por isso que existe uma caracterização de homossexualidade nesse desfecho, certo? E aí o pai, olha como o pai é importante. Nessas três condições. O pai, ele pode ser amado como um ideal, ele pode ser odiado como um rival, que seria a caracterização saudável, ou desejado como um objeto sexual. Olha só, como ele vai ser desejado como um objeto sexual, é o invertido, né? Ele vai ser odiado como um rival, é o saudável. E amado como um ideal, é junto com o odiado como rival, tá? E no desfecho saudável, ele renuncia ao objeto, ou seja, ele renuncia à mãe, tá? Que é o objeto de amor dele, e salva a sua própria integridade, que é o próprio objeto dele sexual, né? Salva o pênis e renuncia ao objeto dele, para poder ele encontrar um outro. Essa é a saída mais saudável do sujeito. Abandona o objeto de amor e de desejo sexual, tá? Foi claro quanto a isso aí, né? Aí agora vocês vão ver na menina. Olha como é diferente. A menina passa por duas dificuldades, porque a menina ela se volta duas vezes, tá? A menina ela começa com a mãe como objeto de amor, também igual ao menino, mas ela vai pro pai uma vez e volta para a mãe, né? Então ela faz o percurso duas vezes que o menino não faz. Por isso que o complexo de Édipo na menina, segundo o Freud, é mais complicado. E o Freud não conseguiu terminar sobre a sexualidade da mulher. Tanto é que existem outras literaturas continuando o estudo da mulher, que inclusive do próprio feminino, né, pro Freud, tá? Aí, aqui na menina, vamos lá. Aqui é a mãe e o pai, né? Na mãe existe o quê? A falta do falo, tá? Isso aqui o menino não vivencia, porque para o menino ele não tem essa necessidade de perceber que a mãe não tem. A mãe simplesmente é o objeto de amor dele, então não tem a necessidade de ver que a mãe não tem. No caso da menina, ela vê que a mãe não tem, né? Ela vê que a mãe não tem e que inclusive não vai crescer, porque ela acha que existe inconscientemente uma necessidade de crescer como o do pai, tá? Então ela vê que a mãe falta o objeto, falta o falo, e ela passa a ter inveja do falo, tá? Só que quando ela passa a ter essa inveja do falo, o pai passa a ser objeto de desejo,
tá? Só que quando a menina tem um Édipo invertido, ela se fixa aqui, ó, na inveja do falo. E aí, ao invés dela se fixar no objeto de desejo do pai e ter um desfecho saudável, ela volta pra cá. Aí ela fica aqui. Entendeu? Só que no desfecho saudável, ela tem que voltar para a mãe, mas continuar tendo uma identificação materna e o pai como objeto de amor. E não uma inveja do falo, porque essa inveja do falo, ela é primária. Ela se perde depois quando ela tem um desfecho saudável. Por que a menina não pode voltar para a inveja do falo? Porque se ela tem inveja do falo, ela vai desejar ele. Então, no Édipo invertido, ela deseja ter. Por isso que ela assume uma masculinidade estando na posição de menina, certo? E aí, quando ela tem o pai como objeto de desejo e percebe que a mãe tem a ausência do falo, ela passa a sentir não a angústia de castração, mas a angústia de perder o amor vindo do amado. Então, quando ela termina o complexo de Édipo dela, ela termina na angústia de perder o amor vindo do amado, que seria o pai, e troca esse objeto posteriormente. Ó, a inveja, desejo de ter um filho do pai. Isso aqui termina como um objeto saudável. Então, a gente termina, enquanto mulher, com essa inveja para sempre. Só que uma inveja saudável, de forma que a gente tem o pai como objeto de amor, né? Mas a gente troca esse objeto igual o menino. A gente escolhe, só que o menino ele escolhe não perder, né? A gente escolhe o quê? Ter o desejo de ter o filho do pai. Por isso que muitas vezes na própria análise, quando você percebe que a sua paciente entra em contato com isso aqui, ela muitas vezes não suporta falar sobre essa própria inveja. E nem muitas vezes suporta quando ela, inclusive... Por isso que o Freud fala, na teoria dele, que muitas vezes quando a mulher consegue ter um filho homem, ela finaliza o seu complexo de Édipo, ela consegue fazer um desfecho mais saudável, né? Então, na própria clínica, você percebe isso daqui de uma forma muito clara. Então, você vê a diferença desse complexo de Édipo para o pensamento do Winnicott, que foi na aula passada, né? Então, vocês estão vendo a necessidade de olhar para o lugar do pai como importante, porque o lugar do pai, nesses casos, ele tem várias funções. Você vê que lá no outro caso do menino, o pai ele pode ocupar 3 lugares diferentes, né? Ele começa como amado, depois como odiado e depois como rivalizado. E muitas vezes como totalmente desejo de ter. Então o pai pode terminar como aquele objeto de desejo de ter e aqui também como objeto de ter para a menina. Tá? Então, gente, essa aula aqui foi simples, rápida, sucinta, objetiva, para que vocês possam entender direitinho como é que funciona o complexo de Édipo. Para na próxima aula, a gente começar pela teoria de Klein, certo? Fazer as devidas relações com o complexo de Édipo do Freud e fazer as relações das posições depressivas e esquizoparanoide e poder linkar com um estudo de caso. E aí na próxima aula, quando a gente for conversar sobre a história da Klein, sobre a teoria da Klein, a gente vai ver as posições dela e a gente vai poder linkar com um estudo de caso, trazendo uma relação do complexo de Édipo para cá. Aí sim, vocês vão entender a importância de, na clínica, a gente entender isso aqui, porque aparece o tempo todo, tá bom? Muito obrigada.